Olá, tudo bem? Eu sou a Renata, ou simplesmente Rê. No nosso último encontro, nós abrimos uma porta para o mundo das formas pensamento. Se você não viu esse vídeo, o link vai estar aqui na descrição. Ele é fundamental para o que nós vamos aprofundar hoje. Depois dá uma corridinha lá e assiste e me fala o que você achou. Muitas vezes a gente se sente escravo de certos comportamentos. Você já teve a sensação de que, por mais que tente ser positivo, parece que existe uma força gravitacional te puxando de volta para o medo, para a autocrítica, ou mesmo para a reclamação, o sentimento de escassez, não importa. É uma força que te puxa para o que você não quer focar. Hoje você vai entender que essa força, ela não é um castigo, ela é uma arquitetura. Nesse vídeo nós vamos entender como a repetição transforma um pensamento passageiro em uma estrutura sólida, quase como um órgão extra do seu corpo mental. E o mais importante, eu vou te mostrar como nós podemos parar de alimentar o que não nos serve e como usar a biologia a nosso favor para construir uma nova realidade. Para você entender como um pensamento vira matéria, nós precisamos falar de um gênio chamado Donald Hebb. Ele foi um psicólogo canadense que em 1949 lançou um livro revolucionário chamado The Organization of Behavior, traduzindo, a organização do comportamento. Hebb criou uma regra que é um mantra da neurociência moderna. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. O que isso significa na prática? Imagine que o seu cérebro é um canteiro de obras, tá? Cada vez que você tem um pensamento, um sinal elétrico percorre um caminho entre os seus neurônios. Ele faz um caminho. Se você pensa algo uma vez, é como um rastro na areia. Ele logo se apaga. Mas se você repete esse pensamento, por exemplo, uma crença de que nada dá certo para mim, ou que eu não sou capaz, você está fazendo aquele sinal elétrico passar pelo mesmo lugar várias vezes. E ao longo de uma vida, milhares de vezes. O cérebro, para economizar energia e ser mais rápido, ele começa a criar uma camada de gordura chamada mielina em volta desse caminho, fortalecendo essa conexão neural e tornando-a mais forte. É como se ele asfaltasse uma estrada de terra para que a informação passasse numa velocidade maior. Com o tempo, esse pensamento se torna um automatismo, ou seja, um pensamento automático. Você nem escolhe mais o que pensar. O seu cérebro simplesmente escorrega para aquela estrada asfaltada, porque é o caminho mais fácil. Mas nós não somos apenas biologia. Lembra que eu falei das formas pensamento? É por isso que mudar exige esforço. Você está tentando abrir uma trilha nova no meio do mato, enquanto tem uma rodovia pronta lá, te esperando para o antigo hábito. O vídeo está lá te esperando, não deixa de assistir. Quando esse padrão neural se estabiliza, ele começa a emitir uma frequência constante. É aqui que o pensamento vira uma crença. Você passa a acreditar nele, como se ele fosse uma verdade absoluta. E o pior, como ele está dentro de você, o seu senso crítico é desativado. Você simplesmente não percebe que tem aquela crença. Tampouco você a questiona. Ela já faz parte de você. A crença, então, é um pensamento cristalizado, normalmente com emoção. E é aqui que entra o conceito de abastecimento. Imagine que cada pensamento seu é uma pequena bateria. Se você foca em algo, você está carregando essa bateria.
Assim, para cada pensamento igual, o pensamento se enriquece, não de qualidade, mas de quantidade, peso, densidade. O perigo mora no que nós chamamos de campo coletivo de formas-pensamento. Sabe quando você entra numa rede social e começa a ler comentários de ódio, de pânico, medo, enfim, mesmo que você não concorde, você gasta alguns 20 minutos ali, você está plugando a sua tomada nessa nuvem coletiva. Você começa a abastecer um padrão externo de escassez ou de medo, por exemplo. Você coloca a sua energia ali. É assim que você abastece. E eu quero abrir aqui um parêntese importante. Isso não vale só para as redes sociais. Vale para absolutamente tudo que você consome. Sabe aquele hábito de deixar o telejornal ligado a notícias violentas, crimes, tragédias, catástrofes, durante o almoço, durante o seu jantar ou enquanto você realiza alguma tarefa durante o dia? Ou fica ouvindo aquelas músicas que repetem frases de baixo calão, traição, desvalorização. Tudo isso é alimento para o seu subconsciente. Quando você assiste ou ouve essas coisas, você está dizendo para o seu cérebro: olha, o mundo é um lugar perigoso e as pessoas não são confiáveis. Você ativa uma área do cérebro chamada amígdala. Você está reforçando caminhos neurais de alerta e estresse. E o pior, você está dando a sua energia para manter esses padrões de violência e dor vivos. É um abastecimento invisível, mas muito real, que drena a sua paz, impede a sua prosperidade. Nós somos como antenas. Se a sua antena está sintonizada na frequência da reclamação, por exemplo, você capta toda a estática presa que está no ar, que ressoa com aquela frequência. Isso cria um ciclo vicioso, um alimentando o outro por ressonância. Você para de ser o arquiteto da sua mente e você vira apenas um fornecedor de energia para padrões que muitas vezes nem são os seus, mas que se tornam seus, porque passam a fazer parte das suas conexões neurais. Aqui cabe uma pequena pergunta. Você já parou para pensar quem é que está usando a sua energia hoje? Eu não quero que este vídeo seja apenas uma teoria. Eu quero que você perceba a sua estrutura agora. Vamos fazer um exercício? Nas próximas horas, ao longo do dia, eu quero que você seja um detetive de si mesmo. Sempre que um pensamento negativo, indesejado, repetitivo vier à sua cabeça, não lute contra ele. Apenas observe e diga mentalmente: isto é apenas um circuito antigo sendo ativado. Observe. Quando você faz isso, você cria um espaço entre quem você é e o que você está pensando. Você sai da estrada asfaltada e observa ela lá de cima. Esse pequeno gesto começa um processo chamado de poda neural. É o seu cérebro que percebe aquela estrada não está sendo usada de forma como você gostaria e começa aos poucos a desligar essa estrutura para economizar energia. É a sua consciência retomando o controle da obra. Mas é bom alertar aqui, para esse exercício que apesar de simples, é muito poderoso, é fundamental que você esteja no presente, observando de forma consciente cada pensamento que lhe vier. Agora, se você, assim como eu, ama entender o como as coisas funcionam, eu tenho uma recomendação de ouro. Existe um livro que contribuiu muito, eu disse muito, com a forma como eu passei a enxergar os pensamentos e os seus efeitos.
que se chama Quebre o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza. Nesse livro, ele explica de uma forma, de uma clareza incrível, como a nossa personalidade vira nossa realidade pessoal. Ele ensina exatamente como desinstalar certos programas antigos e como a meditação e a visualização podem literalmente mudar a química do seu corpo, porque muda a química do seu cérebro. É uma leitura obrigatória para quem quer deixar de ser vítima da genética ou do passado. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. É a minha sugestão do dia. Eu garanto que será um dos melhores investimentos na sua evolução deste ano, que acabou de começar, diga-se de passagem. Agora voltando, sejamos honestos. Às vezes, essa estrada antiga está tão profunda que parece impossível sair dela sozinho, não é mesmo? É aqui que entram os meus áudios de reprogramação mental personalizados. Porque os meus áudios são tão diferentes de qualquer coisa que você ouve por aí? Porque nós não vamos apenas falar frases positivas. Longe disso. Nós vamos usar a ciência da repetição, somadas a frequências sonoras específicas, para falar com o seu subconsciente naquele momento exato em que ele está mais aberto e receptivo, no estado de relaxamento profundo. Ele funciona como uma espécie de auto-hipnose guiada. É como se a gente contratasse uma equipe de engenharia para construir aquela estrada nova enquanto você simplesmente descansa. Eu desenho as sugestões baseadas na sua história que você conta para mim e nos seus bloqueios atuais. Se você sente que precisa desse empurrãozinho técnico para acelerar as suas mudanças, clica aqui no link que eu também vou deixar aqui embaixo. Vai ser um prazer desenhar esse novo caminho junto com você. A sua mente é um jardim. Se você não plantar as sementes que deseja, as ervas daninhas ou os pensamentos automáticos tomarão conta. Mas agora você já sabe, a repetição é o seu superpoder. A repetição e a presença. Escolha bem o que você vai abastecer hoje. Escolha bem as suas ideias, onde você vai colocar a sua atenção, aonde você vai colocar o seu foco, principalmente os carregados de emoção. Agora uma informação, para você entender o poder disso. Nós temos um mecanismo no cérebro chamado Sistema de Ativação Reticular, ou simplesmente SAR. Ele fica lá na base do cérebro e funciona como um porteiro da sua mente. O SAR faz uma triagem para colocar no seu campo de visão e percepção apenas o que ele acha que te interessa. É exatamente como o algoritmo de uma rede social. Sabe quando você pensa em comprar um carro específico e de repente começa a ver aquele modelo ou aquela cor específica em tudo quanto é lugar, em toda esquina? Não é coincidência, não. É o seu SAR filtrando a sua realidade. Significa que se você foca no problema, o seu cérebro esconde as soluções de você. O meu trabalho com os áudios e esse exercício que eu mencionei lá atrás é justamente reprogramar o seu SAR para que ele comece a mostrar a você as oportunidades e as saídas que já estão na sua frente, mas que você ainda não consegue ver, porque você ainda está focando lá no problema, naquela estrada asfaltada que já não faz mais sentido. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se faz sentido para você, curta e compartilhe este vídeo com aquela pessoa que vive dizendo que não consegue mudar. A tal síndrome de Gabriela.
Eu nasci assim, eu cresci assim. Mostra para ela que a neurociência prova que a mudança é possível sim. E para todos. Basta querer. Gratidão. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.